Isso, agora está iniciando a gravação. Tá joia. Tá bom, Itabira. Obrigado pela tua força, tua presença incentiva, né, nesse nosso trabalho, tá? E podemos começar então, né, pessoal? Podemos começar? O Wendel, por favor, quando chegar 10 para as 8, você dá um toque, tá? Aí a gente vê se precisa de um novo link, a gente vê como é que tá bom? Pode ser? Não, mas o nosso link aqui é pago, tá? Então não Ah, tem tempo, tranquilo. Tá, que tá? bom, Não graças tem a Deus. tempo, Que tá bom. bom? Fica em Então, paz. pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, né? Sempre no sopro do Espírito Santo, nele, é nele que nos movemos. Nós temos a posse do Espírito, ele é em nós, ele é real em nós. E a gente se coloca em disponibilidade ao Espírito para nos deixarmos mover pelo seu sopro de vida, né? E o Espírito nos leva à consecução da palavra de Jesus Cristo e nos leva à fidelidade a essa palavra conforme o coração de Deus Pai. Então, nós contamos com Ele e na força dele vamos em frente. Eu gostaria de começar essa nossa fala rezando uma coleta muito bonita do livro da Oração Comum da festa de Pedro e Paulo Apóstolos. Agora, dia 29 de junho, né? A gente ainda tá sob o influxo junino, né? E eu gostaria de nos colocar sobre a inspiração do testemunho de duas testemunhas fiéis de do Cristo, tá? Que como Jesus amou até o fim. Então nós estamos reunidos em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coleta do dia 29 de junho do livro da Oração Comum. Festa de Pedro e Paulo, apóstolos. Deus fiel, cujos benditos apóstolos Pedro e Paulo te glorificaram pelo seu martírio, concede que a tua igreja, instruída pelo seu testemunho e ensinamento e unida pelo teu espírito, permaneça sempre firme num só fundamento, o qual é Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Nós estamos, conforme vemos aí no título, né, do nosso bonito slide, Introdução à Espiritualidade Cristã, parte primeira. Vamos dar continuidade, tá? Gabi ou Wendel, você poderia, por favor, colocar o slide no número 6, item 6, no numerinho 6. Isso, numerinho 6. Isso, anterior. 2, 4, esse é o último lá, é o último lá. Deixa eu colocar aqui, ampliar. Olha lá, o Esse, 6. esse aqui, né? Isto é esse mesmo, tá bom? Olha lá o 6, ó, tá? Então, olha a visão panorâmica, pessoal. Tivemos uma conceituação geral do que é espiritualidade, porém, temos que trazer esse conceito para o real, marcado por uma crise de valores, desafiado pelo quadro da modernidade, onde percebemos alguns característicos, como, por exemplo, tendência a fugir do mundo, tá? Não encarar esse real que está mudando, quando é no real que a espiritualidade acontece. É preciso que a espiritualidade volte-se ao futuro com esperança, procurando novas respostas no segmento de Jesus. E ela deve estar ao serviço do discernimento, ver o real, pessoal, social, coletivo, universal, e aí perscrutar os sinais do Espírito Santo
Então, gente, a espiritualidade tem que estar aberta e não fechada em antigas respostas, porém abertas ao que o Espírito quer dizer à igreja. Vigiar e antecipar, né? Esse bem que o Espírito está nos oferecendo, numa atitude de humilde silêncio, ouvindo, escuta. É preciso escutar, nada antepor ao Espírito Santo, mas acolhê-lo na sua novidade a respeito do seguimento do Senhor Jesus. Espiritualidade, ela tem que ser marcada por sabedoria e por profecia, né? Profecia. O mundo que precisa de uma boa nova, um mundo tão ensimismado em si mesmo, valores individualistas, narcisistas, é preciso essa profecia da boa nova de Jesus que a nova espiritualidade vem trazendo. E o item 6, onde nós paramos, é a espiritualidade que está nos caminhos da vida e não fora dela. É no meu caminho, né? No meu caminho desafiador, no real, tal qual como ele é, não só pessoal, coletivo, eclesiológico também. É aí que eu vou engendrando, construindo uma nova configuração de espiritualidade, tá? Tem uma frase que eu gosto muito de um teólogo espiritual, Bruno Secundini, um carmelita italiano, falecido há poucos anos, muito profundo. E ele fala o seguinte: só a partir de novos êxodos e da coragem de enfrentar os riscos é que se pode nascer, é que pode nascer uma nova espiritualidade. Portanto, novos êxodos, sair de acomodações de velhas respostas, de velhas mentalidades, sair, ter a coragem do enfrentamento do novo, dos desafios do deserto, entre aspas, correr os riscos da caminhada em direção de uma resposta espiritual adequada a um tempo. Adequada a um tempo. Isso, gente, eu acredito, todas as tradições cristãs são convidadas a fazê-lo, sob pena de nós ficarmos num repeteco de coisa antiga, de fechamento. Porque é muito mais cômodo, né, gente? Nós ficarmos no nosso casulo eclesial, eu estou da minha igreja, eu estou aqui, eu estou lá, do que correr o risco de novas respostas. Inclusive, gente, algo que para muitos dá um arrepio, uma espiritualidade ecumênica, né? De abertura, onde você dialoga com o diferente, tá? Uma espiritualidade, portanto, que assume cada vez mais a característica de uma espiritualidade de comunhão, não de divisão, tá? Sem negar nossas próprias tradições, queremos, unidos, buscar o caminho essencial do espírito, né? Que cada um vai viver conforme a sua mentalidade e conforme a sua compreensão, num clima de diálogo e de tolerância. Tá ok? Tudo bem? Wendel, você pode ir para o próximo slide, por favor? Isso. É aqui que eu queria chegar. Vamos chegar a uma primeira compreensão de espiritualidade enquanto superação do dualismo. Você sabe, gente, é um veneno que, que acompanha a igreja em todas as épocas. No início do cristianismo foi um problema. Isso está voltando, ou seja, é aquela briga entre bem e o mal. O que é do mundo é do mundo. O que é de Deus, o que é de Deus. Sair do que é do mundo e ir para Deus. Não é verdade? E todo o espírito esquisito de afastamento da realidade, como se Deus não tivesse nada a ver com o real vivido. Cuidado, gente, com o dualismo, viu? Com o dualismo. Essas categorias, você está errado, eu estou certo, eu estou com Deus, você está com o diabo, não é verdade? Essa briga entre bem e mal, ou seja, uma mentalidade que divide, né? E que não interessa às pessoas esse tipo de discurso mais. O mundo está numa outra caminhada. Nós não podemos perder, gente, o bonde da história, não é? Então a história nos desafia o quê? A uma superação, né, desse dualismo, né?
dessa briga, essa coisa, as coisas ruins, o que não é de Deus, o que é de Deus. Será que é assim mesmo? Tá? Olha, o item 1 fala que nós estamos diante de um desafio espiritual que envolve todas as igrejas cristãs. Quando eu falo de espiritualidade, gente, eu tenho que ir além de uma cabeça fechada, tá? Eu tenho que suplantar o simbólico celebrativo, tá? Um discurso de tradição religiosa, tá? E eu tenho, quando eu falo de espiritualidade, eu tenho que caminhar mais em direção da relação com o transcendente. Espiritualidade é essencialmente uma relação onde Deus e o outro se fazem presente, tá? Falar em espiritualidade hoje é preciso que eu vá além de categorias de pensamento, não blá blá blá, falar de espiritualidade, mas que envolve relação, envolve o afeto com Deus, o afeto com as pessoas. Eu faço para você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo aí, né? Será que a tua espiritualidade envolve o afeto relacional com Deus? Envolve o afeto relacional com as pessoas, tá? Será que a tua vivência religiosa está gerando uma sensibilidade por aquilo que é verdadeiramente humanizador e, portanto, espiritual? Para nós cristãos, gente, o que é espiritual? É o que é verdadeiramente humanizador, que me integra como pessoa, que me leva à plenitude da obra amorosa de Deus que eu sou. Então, a espiritualidade é para ressaltar a profunda beleza minha enquanto pessoa criada, pessoa profundamente amada, pensada com amor já antes do seio materno. Lembrando aqui a Jeremias, né, alguns textos belíssimos de Jeremias, que nós estamos rezando já no retiro, ou vamos rezar, né? Então, gente, superar o teórico, superar o rígido, tá? E partir para uma dimensão de afeto, uma relação verdadeiramente humanizadora, tá? Então, gente, além de você ficar estudando espiritualidade, além de você ficar refletindo racionalmente sobre espiritualidade, é preciso que essa coisa chamada espiritualidade desemboque numa experiência. A própria palavra experiência, ela representa o que? Experia, né? Quer dizer, sair do centro e ir para a periferia, tá? Um sair de si, não é verdade? Que me leva ao encontro de Deus e dos outros. E aqui que nós paramos mais ou menos na última vez, né? A espiritualidade, gente, hoje, é preciso que ela motive lá a tua ovelha da tua comunidade, por assim dizer, né? Ao encontro pessoal com Cristo. Ao encontro pessoal com Cristo e que leva a uma transformação pessoal. Aquilo que você prega como espiritualidade leva à transformação pessoal, leva à transformação das relações. É o encontro pessoal tão transformador como aconteceu com Pedro e Paulo, que nós evocamos hoje, são dois convertidos. Eles tiveram uma intensidade do encontro tão grande com o Senhor Jesus que eles se transformaram e transformaram-se, por sua vez, em agentes de transformação. E eles tiveram que aguentar o rojão do mundo, né? A agressão do mundo diante dessa atitude profética de pedir mudança, né? Ou seja, pedir a implantação do reino de Deus, a partir das relações, das pequeninas comunidades que eles iam formando, das eucaristias que eles iam celebrando nas casas, formando agentes pastorais, os discípulos do Cristo, tá? Numa relação de igualdade, de fraternidade, onde não havia mais a divisão homem, mulher, escravo, livre, né? Judeu, grego, mas todos eram um em Cristo, e na Eucaristia eles percebiam isso. Será, gente, que nas nossas Eucaristias, da pequenina diocese que nós constituímos, já é um germe desse sentimento de uma relação transformante, uma espiritualidade que, a partir da liturgia, vá tocando e transformando os corações, tá?
E vamos lá no número 2, a uma primeira noção. Você sabe, gente, que no século I, os cristãos já se faziam a pergunta: quem é a pessoa espiritual? Quem é a pessoa espiritual? E eu pergunto para hoje também: quem é a pessoa espiritual à luz das Escrituras, à luz da vida apostólica, à luz do primeiro discipulado, dos primeiros séculos, não é verdade? Dessa raiz cristã, tá? Quem é a pessoa espiritual? Ah, a gente vai antecipar um pouquinho a compreensão para entender quem é a pessoa espiritual. Nós vamos falar um pouco hoje dos padres do deserto. Você sabe que lá pelo final do século II, início do. Final do século II, né? Entendeu? Início do segundo, final do primeiro, começaram a aparecer uma tendência nova na igreja, que eram os eremitas. Pessoas que na comunidade queriam viver uma vida eremítica. E eles migravam muito para o deserto, os desertos da Síria, especialmente o Egito. Tá? Eles eram chamados, esses primeiros monges, por assim dizer, tinham as mulheres também, eram os padres e as madres do deserto. Né? Eles eram chamados ébrios de Deus. Eu estou falando deles para vocês entenderem que eles não viam espiritualidade cindida, dividida, como muitos querem hoje, dualista entre o bem e o mal, o mundo e Deus, uma oposição sem fim. Não. Quer ver? Esses ébrios de Deus. Sobressaía a figura do pai espiritual entre os monges, né? E eles tinham uma missão carismática não jurídica. Era o carisma que mandava, não um regramento. Então, a espiritualidade não era um regramento, mas algo que vinha de um carisma, né? De um dom do espírito, né? Eles eram, esses padres e madres do deserto, pessoas mergulhadas no Espírito Santo. Então a gente fala em grego pneumatikos, ungidos pelo Espírito Santo. Pessoas muito no Espírito de Deus. Tá ok? Os padres do deserto, esses primeiros monges, né? E aqui os guias deles eram os pais e as mães do deserto, tá? Eram figuras reconhecidas por sua sabedoria muito grande, espiritual. E a comunidade cristã procurava muito esses guias espirituais. Eles tinham o dom do conhecimento de Deus, o dom do conhecimento das pessoas. Eles tinham o dom de discernimento muito grande. Eles tinham a sabedoria que entende as coisas de Deus. Em suma, gente, eles tinham uma pedagogia divina. Eles eram pedagogos do espírito, tá? Você vê como é diferente, gente, eu fazer discurso de espiritualidade e viver algo que eu transmito e a comunidade me procura, tá? Você que vai ser diácono, presbítero, você tem que ser essa pessoa espiritual, que do encontro com Jesus fez a experiência do Espírito e leva essa experiência aos demais, à comunidade, tá? Os padres do deserto, né, esses monges, né, que viviam no deserto no início do cristianismo, eles sabem da pessoa, eles conheciam as pessoas, os ritmos das pessoas, os seus momentos, a realidade que eles viviam, eles entendiam a pessoa. Eles não condenavam a pessoa. E os cristãos têm uma bendita mania de condenar uns aos outros, né? Ah, você não pensa como eu, você está no inferno. Olha lá o dualismo, né? Eu estou certo, você está errado. Ah, não, tem que rebatizar. Não pode ser. Vocês percebem as coisas? Eu estou certo, aqui está o certo, lá está o errado. Quer dizer, carece uma acolhida, uma compreensão da pessoa humana, tá? Então esses monges do deserto sacavam a pessoa profundamente. Eles sabiam harmonizar o divino e o humano. Então eles não eram dualistas, gente. Não falavam que o mundo não prestava e só presta o lado de Deus. Essa não é a visão cristã. Se fosse assim, Jesus não se encarnaria. Ele assumiu nossa carne, gente. A carne que muitas falam que é um antro de pecado, mas quem falou isso? Né? Ele que em tudo se tornou igual a nós, menos o pecado. Vocês percebem que Jesus já derruba a encarnação, já derruba de pronto essa visão dualista dividida. Para os padres do deserto, vida espiritual implica num desejo muito grande de entrar em intimidade com Deus, encontrá-lo, tá?
Agora, para isso é preciso uma disciplina, uma sese, ou seja, você é uma subida, entre aspas, uma dedicação. Você tem que ter uma dedicação. Quem fala do retiro, tem um dia, um momento diário de oração, você tem um olhar cristão da realidade, no final do dia avaliar teu dia, né? Ver como está a tua conversão, entendeu? A oração pessoal, a prática litúrgica, o compromisso com a comunidade. É toda uma disciplina saudável que me ajuda, mas tudo é obra do Espírito Santo. E eles propunham um caminho, uma ascética, por assim dizer, né? Que levava, ajudava uma comunhão com o Espírito Santo, que facilita uma atitude pessoal. Ah, isso eu quero dizer. Ter uma atitude pessoal que facilita a ação de Deus em nós, onde Deus é o protagonista, tá? Não é as minhas faculdades pessoais que me levam a encontrar Deus. Isso é soberba, né? Não. Mas eu me predisponho, eu me organizo pessoalmente para permitir que a graça de Deus vá atuando em nós, para que Deus possa agir mais intensamente em mim, porque Ele respeita a minha liberdade, entenderam? Agora, sem uma certa organização, gente, não tem vida espiritual, não é verdade? Tá? A gente cai numa letargia, na mesmice, no mesmo discurso, na mesma homilia de sempre, percebe? Tá? Aliás, a homilia que realmente pega, gente, é aquela que provém da tua relação com Deus. Aprendamos isso, tá? Como ministros a serem ordenados, ok? Continuando. A vida espiritual desses primeiros monges do cristianismo, né, lá do final do século I, século II, né? Nós veremos isso mais tarde, né? A vida espiritual deles era uma síntese do humano e do divino. Eles eram muito humanizados e eles tinham o dom, né, da compreensão. Eram pessoas muito humanizadas que tinham o dom da compreensão. Eles não eram um dedo acusador nas mazelas do outro, mas eles sacavam o real, né, com muita compreensão e ajudavam a pessoa a crescer como filhos e filhas de Deus. Eles dispunham-se com liberdade ao dom de Deus, pois sabiam que o caminho espiritual é obra de Deus. Então, eles ajudavam a pessoa a ter uma liberdade para que ela pudesse acolher o dom de Deus. O que eu estou fazendo? Eu que vou lidar com pessoas em comunidade. Eu estou caminhando por aí, né? Eu estou valorizando a minha abertura pessoal, meu trabalho pessoal, né? Para que o Deus seja um dom cada vez maior de Deus, para que o Espírito me mova realmente, tá? Então, eles tinham conhecimento de Deus e da pessoa humana. Não basta a teologia, gente. Tem que ter a sabedoria de lidar com a pessoa humana, tá? De lidar com a pessoa humana. É o que falta em muitos ministros, né? Que fazem engolir uma teoria, mas não espera que essa teoria seja digerida e cada um é cada um, entendeu? Quer dizer, a espiritualidade na sua essência, gente, ela é dialogal. E daí isso permeia a pastoral, a celebração, né? A tua relação com a comunidade, com teus colegas de ministério. É relacional, é dialogal, entendeu? Onde não tem diálogo e cisma, não tem espiritualidade, gente. Mas é a prepotência, é o ego que predomina. Isso não é presença do Espírito de Deus. Por isso que as comunidades se dividem, e muitas vezes por amor próprio, né? Por pontos de vista, entendeu? Por tantas coisas que dividem. Esses padres do deserto. Agora, uma figura muito importante para você entender espiritualidade enquanto humanização e não cisão da pessoa, é um cristão muito importante chamado Santo Irineu de Lyon. Lyon é uma cidade da França, até hoje com esse nome, Lyon, né? Ele foi bispo e mártir. Ele nasceu no ano 130 e viveu até 202, foi martirizado, né? Foi uma das pilastras da igreja cristã, tá? Que sustentaram, né? Fizeram a grande leitura, né, do evangelho para o mundo greco-romano, tá? E ele falava, Santo Irineu de Lyon, o seguinte, que a pessoa ela é essencialmente espiritual, ou seja, ela é a imagem e semelhança de Deus pelo Espírito Santo.
Então nós somos, assim, do Espírito, né? Imagem e semelhança de Deus. E ele fala algo muito bonito, que a pessoa humana, ela é una com o Espírito Santo. Por isso ela é pessoa espiritual. Que bonito, né? Quem é a pessoa espiritual? É aquela una com o Espírito de Deus, né? Que está unida a Jesus pelo Espírito Santo. Ela é vinculada, ela sente essa presença, ela se sente impulsionada pelo Espírito de Deus, tá? E ele fala, gente, que o ser humano não é incapaz de Deus. Nós temos capacidade de Deus, porque nós estamos unidos ao Espírito Santo. Nós somos essencialmente espiritual, então todas as pessoas têm acesso a Deus. Mesmo aquela pessoa humildezinha, né, que ninguém dá valor nenhum, que aproxima da tua Eucaristia na tua comunidade, no Alto Tietê, ou aqui na Rua Moroti, né, onde quer que nós estejamos, ela, segundo Santo Irineu, ela é do Espírito, tá? Ela tem capacidade para Deus, tá? Tem capacidade para Deus do cristianismo. E o Espírito Santo é como a nossa alma, ele fala. Se une ao nosso corpo e dá força a tudo que é verdadeiramente humano. Então ele vê em nós a grande dignidade de estarmos em comunhão e imersos com o Espírito Santo. Nós deveríamos, gente, acolher na nossa comunidade toda pessoa que se aproxima com muita reverência. Por quê? Ela é do Espírito de Deus e talvez não saiba, tá? E nós temos que ajudá-la a perceber que ela é do Espírito. E esse Espírito Santo trabalha em nós, ele vem a nós para quê? Segundo Santo Irineu, para nos tornar pessoas, para nos humanizar. Então, gente, a experiência espiritual em Santo Irineu é aquela que me humaniza, tá? A pessoa que fala bonito, mas é um verdadeiro bicho, um verdadeiro animal no relacionamento, tá? Autoritária, prepotente, tá? Fomenta divisões, né? Egóica, narcísica. Essa não tem experiência do Espírito. Por quê? Quem está no Espírito resplandece como filho de Deus, ou seja, ele é humanizada e é humanizadora. Ela humaniza nas suas relações. Será que a comunidade que eu quero constituir, lá no Sul, no Alto Tietê, aqui em São Paulo, vão ser células de humanização ao modo de Jesus de Nazaré? Ou vai ser apenas algo, entre aspas, religioso, um ritualismo, algo que não se renova, não se aprofunda, que não bebe das águas do Espírito, né? Não bebe da fonte, como fala tão lindamente Ezequiel, daquela fonte que vem de Deus, que jorra do templo e que me alimenta e tira a minha sede, e eu levo essa água do Espírito na comunidade, entendeu? Então, gente, não basta ficar celebrando, não basta ficar sabendo coisas, né? Não basta ter uma cabeça clerical, não é isso, gente. O cristianismo não é isso, tá? Entendeu? O que nós vemos dessas primeiras comunidades, e o que Santo Irineu fala é o contrário. As pessoas se humanizavam junto aos cristãos, tá? Entendeu? Tua pastoral que você vai fazer, que você já está fazendo, ela humaniza verdadeiramente? Então, esse Santo Irineu, isso eu gostaria que vocês pesquisassem, viu, gente, na internet. Eu vou mandar isso tudo por escrito, tá? Mas é bom vocês pesquisarem, um desafio, hein? Santo Irineu. Tem muita coisa que você pode ajudar. Santo Irineu de Leão. Ele brigou muito com esse dualismo, né, com os gnósticos, né, que era uma corrente filosófica, teológica forte na época. Ele brigou feio, entendeu? Porque eles falavam que Deus não é para qualquer um, é só alguns iluminados, entendeu? Imagina Jesus, o Deus encarnado, mas nem pensar. Deus é inacessível, entendeu? É muito difícil, tá? Então isso é toda uma mentalidade que não levava essa intimidade com a Trindade. E ele quebrava tudo isso e falava, não, isso Deus se entrega enquanto dom para você, entende? Deus não é inacessível, tá? Então tem muitas mentalidades hoje que são parecidas com isso. E você tem que estar atento, né, a esses movimentos. Uma segunda pessoa importante, nós vemos aí aqui no slide, São Basílio Magno de Cesareia.
Talvez nasceu em 330 e morreu em 379. Foi um grande pai da igreja, um grande bispo da antiguidade, uma das pilastras da nossa igreja cristã, tá? E ele fala que a pessoa espiritual, o homem e a mulher espiritual, não é um mero espectador, né? Mas é alguém guiado pelo Espírito e alguém que vai se conformando aos seus movimentos. Olha que bonito! Guiado pelo Espírito e vai se conformando, adquirindo a forma do Espírito. E o Espírito que quer, gente? Liberdade, vento livre, né? Congrega, vai para frente e não volta para trás, entendeu? E o movimento principal do Espírito Santo na pessoa, tá? Ele fala, Basílio, é a caridade. Ele move a caridade. E ele falava, essa caridade que é o maior dos dons, conforme a 1 Coríntios 13. Entendeu? Então, o sinal de que na comunidade cristã ela se deixa mover pelo Espírito e que ela é uma comunidade espiritual, é quando a caridade, amar como Jesus amou, né? Amar no amor de Deus, quando isso existe, é isso que move a comunidade, ela é do Espírito. Se não existe isso, gente, é uma cisânia de divisão, é algo patológico, não serve, entendeu? É apenas uma religiosidade oca e vazia, tá? Um ritualismo vazio que falta esse vício do Espírito Santo, tá? Pensa na tua vida, é o Espírito que te move, tá? Esse dom adquirido pela redenção, né? Tá ok? Outro elemento importante, nós vemos aí, São Cirílio de Jerusalém, um grande bispo, um grande catequista, né? A catequese entendida como uma pedagogia em direção ao mistério, à experiência do mistério de Deus, nasceu em 315 e morreu em 386, tá? E ele fala o seguinte, gente, São Cirílio de Jerusalém, tá? O Espírito Santo é como uma água, traz vida da graça a cada um e como quer. E ele vem potencializar o que é humano. Olha que bonito! O Espírito é como a água vivificante que vem potencializar o dom de Deus que você é, de corpo e alma. De corpo e alma. Então, para ele, o corpo não é mal, os desejos não são maus, entende? A sensibilidade não é má. Tudo que é humano tem a ver com o dom que nós somos de filhos de Deus, né? Tudo proveio do Criador, tudo é bom, a vida é boa, né? A vida é um dom e Deus viu que tudo era bom. É aquele refrão que se repete no livro do Gênesis, né? No Gênesis 1, 2, Deus criava e via que era bom, que era muito bom. O homem, a mulher, as coisas. Será que a gente está passando isso para a comunidade, né? As pessoas se sentem mais humanizadas ouvindo a nossa pregação, a nossa celebração, participando conosco, tá? Nós somos pequeninas células de humanização. Uma coisa muito importante era o equilíbrio dos padres da igreja e que Cirilo tinha também. Eles eram pastores muito equilibrados. Ele era um bispo, São Cirilo, né? Tá? Neles nós vimos em São Cirilo também uma unidade entre corpo e alma. Eles não separavam em compartimentos estanques o ser humano, tá? Eles não faziam uma divisão entre humano e divino, tá? Não fuja do mundo, tudo é ruim, né? Entendeu? O diferente, a pessoa, né? O que acontece, as novidades do mundo, as transformações da realidade, tá? Não. Ele falava, São Cirílio e os padres da igreja também, que o Espírito Santo respeita a individualidade de cada um. A individualidade que o componente da comunidade apresenta não é um mal, gente, não é um mal. Mas eu tenho que discernir, acolher aquela individualidade e integrá-la no todo da comunidade e tornar serviço àquela peculiaridade dos demais. Então, não pinchar para fora, não uniformizar as pessoas, mas acolher essa diferença em diálogo. Como também tudo que ocorre no mundo, não condenar o mundo, tá? Você vê essa polarização que existe, né? Essa polarização que é esse dualismo, né? Essa política louca que a gente vê na nossa terra, por exemplo, é esse mau espírito da divisão, entendeu?
que demoniza quem pensa diferente, né? Entendeu? Que coloca todo mundo no mesmo balaio, como se ninguém prestasse. Quem falou, gente? São filhas e filhos de Deus que mereceram o sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso na comunidade tem que estar presente, tá? Tem que estar muito presente. Então você vai se ordenar, Wendel, Luiz, né? Você vai se ordenar para serem ministros dessa humanização. Ministros de humanização. Esse é o ministério de Jesus de Nazaré. O que ele fez, gente? Atos fala, ele passou pela vida fazendo bem. Um bem o que é? Humanização, tá? Não demonização da pessoa, entendeu? Não querer enquadrar tudo no mesmo molde que eu tenho, que muitas vezes são mentalidades perversas, né? Que machucam e que ferem a pessoa, né? Mas integrá-la como pessoa, como ela é, tá bom? Tá claro até aqui, gente? Tudo bem? Então vamos lá. Agora lá no slide, aí tem 3 influências marcantes da espiritualidade cristã: o gnosticismo e neoplatonismo. São mentalidades filosóficas, gente, que deram problema na igreja, né, nos primeiros séculos, e muito sutilmente estão voltando para nós essa mentalidade dualista de divisão, de bem e mal, cada um no seu lado, uma mentalidade sectária, né, que não é cristã, entendeu? Isso marcou o cristianismo e volta a marcar, tá ok? Então vamos lá, né? Esse gnosticismo que Irineu de Leão condenou muito, lutou muito contra ele, tá? Com muita capacidade, por sinal. Ele fala o que é essa corrente de pensamento, né? Eles provam um tipo de uma experiência espiritual esquisita para o cristianismo, né? E estava muito em voga naquele tempo. Eles falavam que Deus é totalmente transcendental, que não se comunica com a matéria. Deus não tem nada a ver com a matéria. Ih, nem pensar, né? A matéria é ruim, é coisa má, é coisa que não presta, tá? E Deus se comunica por seus intermediários. Ou seja, Deus era inacessível. Mas tinha seres intermediários, que eles falavam os eons, que aí comunicavam Deus cada um a seu modo. Jesus foi um tipo de um eon, por assim dizer, que não era o Deus encarnado, tá? O mundo foi criado, eles diziam, né, os gnosticismos. O mundo foi criado por um eon pecador, por um ser espiritual pecador, que foi expulso do mundo divino. Olha, gente, e daí toda uma visão ruim do mundo. Então, tudo que é do mundo não presta. Por quê? Quem criou isso foi um espírito, um ser expulso lá da esfera divina e criou algo à sua imagem e semelhança, algo perverso. Olha o veneno. E como isso ainda atinge a gente, essa mentalidade, tá? E ele que criou o mundo, esse ser perverso. Então o mundo é fruto do mal, é o dualismo. Olha, gente, quantas pessoas que veem na diferença do seu próprio pensamento o mal, a perversidade, é dualismo, gente. É dualismo. Em que medida isso está envenenando a minha espiritualidade, as relações na comunidade, as tradições cristãs entre si? Não, aqueles são os idólatras. Nós somos os santos. Nós já estamos salvos. Como assim? Espera aí, que religião é essa? Isso são enfoques, pontos de vista. Não é a essência da fé cristã, não é verdade? E eles falavam, os gnósticos, né, que há 3 tipos de pessoas: as materiais, né, essas estão perdidas mesmo, não tem jeito, né? Os psíquicos e os espirituais. E essa natureza imutável. Quer dizer, cada um é de um jeito, né? Tem os perdidos mais ou menos e tem os eleitos, os espirituais, se sintam com Deus. O resto não tem mais jeito. Então, só quem escolheu mesmo, tá? Só quem escolheu mesmo. E a soberba de muito cristão faz levá-los como que eleitos por Deus, né? Entendeu? Em detrimento dos outros pecadores, entendeu? Ah, você só vai estar salvo se você entrar na minha, né? É esquisito isso tudo, né? Então percebe? Então, Deus é inacessível, o mundo é fruto da matéria. É o gnosticismo. E outra coisa que influenciou muito, que criou essa mentalidade dividida, o neoplatonismo, né? Ou seja, ele falava que o mundo
está dividido em dois, o mundo das aparências e o mundo das ideias, né? Tem as ideias boas de um lado e as aparências, a matéria, tá? E falava que nós somos alma, né? E que o mal está na matéria, no corpo. O bem só está na alma. Então, o que é material é ruim, tem que tomar cuidado. Por isso, muitas vezes, os cristãos lidaram muito mal com o corpo, né? Com as reações do corpo, sexualidade, sensibilidade, desejos, emoções, né? Entendeu? Por quê? É essa mentalidade dividida, né? Que ainda pipoca em muita pregação, em muitos cristãos. Então, se é assim, né? Eles falavam, né? Ah, você tem que fugir do corpo e do mundo, tá? Para você ter uma vida virtuosa. Tem que ter uma vida de virtude, longe dos vícios corporais, longe dos vícios do mundo. Mas será que o que está fora de mim é tão errado assim? O que o meu corpo, a minha psique tem de tão errado? O que o mundo tem de tão errado, gente? Tá? Por que rejeitar a humanidade? Que cristianismo é esse que rejeita o ser humano tal qual ele foi criado, que não vê nada de bom fora dessa mentalidade dividida, cindida, tá? Essa mentalidade no cristianismo ficou reforçada do neoplatonismo com o aumento dos monges, né? Que eles fugiam do mundo, entre aspas, né? Entendeu? Porque viam no mundo pecado, perdição, vícios. Não, agora, isso é uma mentalidade que entrou também entre os monges, mas nós vimos que na essência o monge era diferente, tá? Mas houve um envenenamento com o tempo dessa mentalidade, tá? Como muita gente que acha, eu estou numa comunidade religiosa, eu estou preservado dos vícios do mundo. Quem falou, gente? Quem falou, né? Que visão esquisita é essa, tá? Aí depois, ao item 4, lá embaixo, a modernidade e desafio do dualismo na espiritualidade. Nós vivemos num tempo, gente, que essas mentalidades, essas cabeças ocas, né, estão sendo desafiadas, entendeu? As pessoas de hoje não estão mais, o mundo caminhou, a história caminhou, e muitos cristãos perderam o trem da história, ficaram lá para trás, presos nessa mentalidade e não mostraram o que o cristianismo tem de novo, de renovador, de salvador, tá? Será que a nossa igreja, ela vai ser transparente dessa novidade, dessa boa nova de Jesus, tá? Então o mundo de hoje desafia essas cabeças fechadas, tá? Nossos tempos estão apresentando a volta do valor do leigo, do laical, né? O retorno ao humano, ao profundo significado do humano. Nós estamos numa época antropocêntrica, ou seja, onde o homem é o centro. Aí tem exageros? Tem. Mas o homem voltou a ocupar a centralidade das preocupações da pessoa humana. Mas Jesus sempre se preocupou com isso, né? São leituras do cristianismo que foram feitas e que fugiram dessa leitura original que esses primeiros cristãos tinham, tá? Então, gente, diante de um vazio de sentido, de falta de ética de hoje em dia, nós encontramos uma oportunidade de sermos profetas, de sermos mais criativos nas nossas igrejas, tá? As pessoas estão procurando um sentido para viver, uma ética renovada. Quem não quer isso, gente? Os anseios humanos são os mesmos de sempre. As motivações profundas, né, de sentido profundo de viver, de espiritualidade, existem. Mas eles não dão bola para a gente, por quê? Muitas vezes eu anuncio para o mundo uma mentalidade, um ponto de vista, muitas vezes superado, e que as pessoas já não estão mais ligadas nesse modo de compreender, tá? E o cristão, o que é? É aquele que espera, né? Aquele que vive da esperança. 1 Tessalonicenses 1, 1 Coríntios 1, tá? É aquele que se percebe à luz de um futuro, tá? Para além de uma mentalidade condenatória do outro, entende? Ele vê um projeto de futuro, de grandeza da pessoa humana, é a esperança cristã. Será que a nossa comunidade cristã fomenta isso, anuncia isso ao mundo, tá? Nós precisamos de afirmações, gente, mais profundas, hein? Diríamos mais teológicas, tá? O que nos aguarda é o reino de Deus, né?
esse mundo renovado pelo amor, o senhorio de Cristo, Senhor da vida, que resgata a pessoa de toda opressão, um mundo renovado pela força do Espírito Santo, entendeu? Renovado pela força do Espírito Santo, tá? Nós precisamos propor às pessoas, gente, uma espiritualidade, tá? Mais marcada pelos valores vitais, por esperança, entendeu? Para reerguer o ser humano. E Jesus é aquele que reergue no seu evangelho, na sua boa nova, como ele fazia naquele tempo, entendeu? Tá? Deus trabalha conosco, nos conduz adiante, como ele caminhava com o povo judeu no deserto, né? Vai aquele facho de luz que vai indicando. Ele está a indicar um novo caminho para nós. O Espírito Santo está nos conduzindo a novas dimensões, né? A uma fecundidade espiritual nova, a uma vida mais plena. Se a gente se deixasse a gente tocar pelo Espírito Santo, nós seríamos muito mais renovados, né? Muito mais abertos, entendeu? Renovaremos a nossa reflexão teológica, pastoral, espiritual, tá? Quer dizer, essa abertura ao modo de Jesus, ao modo do Evangelho, tá? Ainda dá para você pular o slide, por favor? Para o próximo? O item 5, tá? Acho que não é Volta esse, um não. pouquinho. Não, não é esse não. Não é esse não. Acho que... Espera um pouquinho só. Fica por aí, pode ficar por aí. Ah, Eu tá. que me antecipei. Fica aí, tá? Ok. Então, a espiritualidade hoje, gente, ela tem que estar a serviço do discernimento, viu? Tá? Não ficar impondo uma ideia, mas você está com discernimento, ou seja, agir com consciência livre, discernimento diante do que acontece, tá? Tendo em vista valores, finalidades elevadas. Então, gente, está refletindo o que está acontecendo, com essa abertura de mente, entende? A espiritualidade de hoje requer abertura e não fechamento, tá? Tendo em vista o bem comum, a solidariedade entre as pessoas, tá? Para nós termos uma experiência cristã na realidade, cheia de esperança, encarnada, ao modo de Jesus, tá? Ter a experiência de Deus que Jesus de Nazaré teve, gente, entende? Tá? Então, diga-me qual experiência de Jesus você tem, eu te direi qual espiritualidade você tem. Há quem diga que espiritualidade hoje requer vigilância, antecipação, como assim? Não evadir-se da história humana, não evadir-se da tua responsabilidade hoje. Você tem um novo papel, você tem um novo serviço às pessoas, elas estão te desafiando. O mundo de hoje te desafia. E o Espírito Santo está falando através disso tudo. E se você é espiritual ao modo de Jesus, você está atento a isso e está dando resposta a isso. Não está repetindo os teus discursos que vêm lá do antigamente, entendeu? Que são, na verdade, autodefesas, entendeu? E não é uma abertura, um despojamento para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, como fala o Apocalipse, né? Tá? Dar uma chance para Jesus, o ressuscitado, ir ao teu encontro, tá? Ele é o rosto encontrado no tempo vivido, Deus encarnado. Quer dizer, tudo encontrá-lo, se manifestando, dando o seu toque para nós nessa realidade. Ou vamos ter que ouvir de novo o que ele falou, como vocês são surdos, tardos para ver, entender, ouvir. Na verdade, como vocês são tardos para perceber, né? Olha quanto sinal está acontecendo e vocês ainda me pedem sinal. Então aquelas reprimendas de Jesus do Evangelho valem para nós hoje. Vocês estão cegos, vocês estão surdos. Vocês não estão percebendo o que o Espírito diz às igrejas, né? E a comunidade cristã tem que ajudar nesse discernimento, para nós termos uma espiritualidade adequada ao momento da história que todos nós estamos, tá bom? Tá? As grandes respostas estão sendo procuradas numa compreensão humana do real, e nem tanto em mitos e religiões, que interessante, é uma coisa dos dias de hoje, né? Entendeu? As pessoas estão procurando respostas para as suas vidas, né? Ou que numa compreensão
humana da realidade, e não tanto em respostas antigas. Então, a espiritualidade, gente, tem que estar sempre encarnada na realidade e buscar a, a vida espiritual a partir do real e não fugir do real, hein, gente? Tá? Na Idade Média, a razão procurava entender a fé, numa verdade acima dela. Assim chegava-se até Deus, era o modo deles, né? Já na Idade Moderna, a razão se absolutiza, sendo verdade aquilo que é provado racionalmente. Então, na Idade Moderna, tem uma contraposição à fé, né? Antes, tudo se explicava pela fé. Não, agora é a razão. A Idade Moderna, né? Essas coisas nos influenciam, gente, tá? Uma coisa importante é que tanto no passado como no presente, nós vemos o que? Uma oposição entre divino e humano, né? Ah, não é só a fé. Ah, não é só a razão. Existe essa oposição, tá? Há uma desencarnação, uma oposição entre material e espiritual, gerando uma compreensão errônea da espiritualidade. Então, cuidado, gente, com uma compreensão de espiritualidade desencarnada da realidade, entendeu? Você, como ministro cristão, é aquele que mais escuta do que fala, hein? Tá? Então você ouve o que ele te traz, né? Que pode ser algo que você não percebeu ainda. E o Espírito de Deus pode estar falando naquela indagação, naquela busca que ele está levando a você, tá? Outros riscos que temos hoje para a espiritualidade, hoje, né? É o que? O moralismo. E o moralismo como atrapalha a espiritualidade, gente. É pecado, não é pecado, é de Deus, não é de Deus, né? Legalismo. Ah, pode e não pode. Pode e não pode. Não pode, pode, né? O que fala a lei? O que é a lei? O legalismo que volta, entendeu? Ou o psicologismo, né? Tudo se reduz a um psicológico, né? Entendeu? Tudo isso prejudica uma leitura espiritual. Então, acho que aquilo que os eremitas falavam, os padres da igreja falavam, nós vamos aprofundar depois isso tudo, em outros capítulos, nos ajuda o quê? A dar primazia à pessoa como aquela amada por Deus, é a eivada do Espírito de Deus, com a qual Deus quer fazer um vínculo, uma aliança profunda, e que Jesus convida ao seu seguimento. Tá bom? Tá? Vamos agora ao próximo slide, Wendel. Introdução à Espiritualidade Cristã 2, né? Agora, o que eu quero fazer com vocês? Eu fiz uma introdução, como que contextualizando a espiritualidade. Agora nós vamos compreender mais o que é espiritualidade, tá? Um pouco mais de conceitos, tá bom? Então, a compreensão recente de espiritualidade. Tem 3 nomes que eu gostaria de mencionar para vocês. Teilhard de Chardin, né? Do início do século XX. Chenier, um teólogo também do século XX. E esse pensador, uma frase dele muito bonita, Philippe Roqueplo, é um intelectual francês, ele foi frade dominicano, trabalhou muito com a cultura no governo da França, uma pessoa muito importante. E eles dão umas dicas sobre o que é espiritualidade hoje, tá? Vamos começar pelo Teilhard de Chardin, tá? Ele foi um jesuíta paleontólogo, antropólogo, né? Foi muito, assim, incompreendido pela Igreja Católica Romana, foi exilado, entendeu? Por quê? Que ele pensava a espiritualidade para os dias de hoje, mas havia uma mentalidade fechada que não entendia, não acolhia isso. Isso só com o tempo a própria comunidade superou, né? O que ele falava, o Chardin? Ele denuncia o dualismo na espiritualidade e ele valoriza a dimensão laical, não vendo sentido na divisão em sua vida entre culto e trabalho. Então não há uma divisão entre culto e trabalho, dia a dia, vida familiar. Não, não há uma separação. Momentos de Deus e momentos do mundo, humanos. Não. Ele valoriza a espiritualidade laical, né? Não é separada, ela é sagrada de um lado e tem um mundo profano do outro. Ele já não vê isso daí, tá? Ele não vê sentido nessa divisão. E ele aponta por uma espiritualidade laical, ou seja, do povo, né? O cristão leigo, né? Não só aquele, o homem, a mulher sagrado, né? Do ministério, da vida religiosa, não. O povo cristão, o cristão leigo comum, ele continua a encarnação de Jesus como um fermento que vai tornando o mundo semelhante a Jesus.
Então, todo cristão, né, ele encarnado no mundo, como Jesus o foi, né, ele é um fermento na massa que vai configurando o mundo, vai cristificando o mundo, vai dando a forma de Cristo ao mundo pela sua presença, seu trabalho, sua espiritualidade, seu modo de proceder no mundo. Entendeu? Então, alguém no mundo que torna o mundo parecido com Jesus. Tá? Olha lá, gente, na tua homilia, é isso que você passa? Ou você está passando uma mentalidade fechada, sectária, não é? E ele falava, que bonito, né, que a Terra é veículo de comunhão com Deus. O viver na Terra, no planeta Terra, ele é um ponto de encontro com Deus, tá? Por isso que é relevante a tua luta pela vida, os valores da vida, os valores ecológicos, né? As questões prementes da pessoa humana, você se solidarizar com tudo isso, porque tudo é relevante na vida cristã. Não há separação, entendeu? Aí depois tem aquele Chenu, né? Um teólogo cristão católico muito importante. Ele valoriza o trabalho humano como lugar de humanização. Ele fala, para você ser espiritual, né? Não é só na igreja, não é só rezando, também tem que ter. Mas pelo teu trabalho, você humaniza o mundo. Você cristianiza o mundo pelo teu tipo de trabalho. E o trabalho é relevante à teologia, ele falava, né? Então ele coopera o trabalho na continuidade da criação. Você no teu trabalho, né? O Wendel, Júlio, do que vocês fazem, no laboratório, né? No teu comércio, não é verdade? Isso para ele, isso daí você está dando continuidade à perfeição da criação, pelas relações humanas que você leva, a ética no trabalho, as competências, as metodologias que ajudam a pessoa, entende? Tudo isso é espiritual. Então valoriza-se isso, eles começam a valorizar muito o agir humano como um meio de espiritualidade, tá? Então você vê que Cheni é bem contra esse dualismo, né? Ele fala que a matéria contém a presença de Deus, tem dignidade. Então a matéria tem dignidade, tá? O real, o planeta, o teu corpo, né? Tudo que é matéria tem dignidade, entendeu? Quer dizer, nós somos um todo, né? Não dá para separar, entendeu? E onde essa dignidade está ferida, a gente vai levar a mensagem de Jesus que reconstrói. E ele falava que a história humana é onde a gente se humaniza mais, o dia a dia, os processos, tudo que a gente faz na história humana, isso humaniza. A pessoa é um ser em relação e se realiza na comunidade humana. Então nós nos realizamos como pessoa na relação. Isso deveria estar bem claro numa comunidade cristã, né, gente? Como os Atos, né? Todos tinham as coisas em comum, não havia necessitados entre eles, né? Eles viviam como um só corpo, uma só alma. Era a grande utopia que, com muita dificuldade, muitas vezes, eles viviam, tá? Então nós deveríamos ser o fomento dessa vida mais humanizada, tá? E por último, aquele Felipe Rockel, ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala, Deus não se encontra nos intervalos da vida. Tem gente que fala, eu preciso de Deus, eu vou na missa. Eu preciso de Deus, eu vou no conto de oração. Eu preciso de Deus, eu vou numa bênção. Ele fala que Deus não se encontra só em intervalos, mas em todos os momentos da vida. Ele é encontrado quando se dá significado religioso à vida em sua totalidade. E quando, como você valoriza religiosamente tudo que tem na vida, tá? Valoriza a vida na sua totalidade, ele fala que isso é um ato eminentemente religioso. É um ato de espiritualidade cristã, né? Entendeu? E hoje muita gente está cansado de tantas frustrações, cansado, tão desencantadas, que querem viver refúgios, né? Entendeu? Se fecham numa redoma, que é aquela comunidade, aquela igreja, aquele grupo de oração, aquele culto, aquela coisa, e acha que aqui a resposta só está lá. Não, gente. Está em comunhão com a realidade. Por mais difícil que seja a realidade, eu sou convidado a transformá-la, né? Com os dons que Deus me deu. Ao modo de Jesus. Tem que sair da comunidade, da vida oculta em Nazaré, e se colocar no mundo a caminho de Jerusalém, mesmo que isso tenha a perspectiva de uma cruz lá adiante, tá?
Portanto, a vida espiritual você encontra na vida na sua totalidade. Olha que boa revisão no final do dia, né, gente? Será que encontrei a Deus em tudo? Será que eu busquei e encontrei a Deus em tudo, em todos, em todas as coisas, né? Ou eu procurei fugir, me evadir, né? Numa linguagem fechada, numa linguagem que cheia de arestas, de defesa, de armaduras, entendeu? De certos e errados, tá? Depois o item 1 lá, sobre a experiência espiritual. Então, gente, nós vemos o quê? Que espiritual não é contrário ao material, tá? O primeiro solicita o segundo, eles se entram em comunhão. Material e espiritual estão numa relação muito íntima, tá? E a igreja cristã, por muitas vezes, gente, ela se distanciou, influenciada por aquela filosofia grega, né? Tá? Ela se afastou desse conceito bíblico, que via a realidade como ponto de encontro com Deus, né? Você vê, Jesus é o ponto de encontro de Deus com a humanidade, não é verdade? A encarnação, gente, não é isso? Tá? Olha lá, é a matéria, Jesus é a matéria, Deus na matéria, né? Então, o verbo se fez carne, é na carne, Jesus, que eu encontro a Deus, que eu encontro a experiência de Deus, é na carne, né? Falou como nós, agiu como nós, sentiu como nós, e em tudo igual a nós, menos no pecado. Então, olha para Jesus, você vai ver o que é espiritualidade, entendeu? Aí o item 2, o espiritual cristão, espiritualidade a partir da vida, tá? A compreensão do espiritual é a partir da dimensão colocada por Jesus, tá? O que é espiritual? É o que Jesus entende como tal. É o Espírito Santo que conduz ao projeto do reino. Isso é ser espiritual, gente, tá? Ao modo de Jesus, movido pelo Espírito Santo, em direção de um projeto que é o reino de Deus. E Jesus nos dá esse Espírito Santo. Ser espiritual é acolher esse dom que ele me dá com o Espírito Santo, acolher esse dom e promover a vida, segundo esse mesmo Espírito, exemplo de Jesus. Deus me deu, Jesus me deu o Espírito Santo para que eu promova a vida. Então, a espiritualidade verdadeira é aquela que promove a vida, tá? Não é uma redoma, não é os arrepios espirituais, ficar numa linguagem, na musiquinha, entendeu? Naquele mundo à parte. Não, gente, é no confronto mesmo, tá? E é isso que amadurece, é isso que me leva ao encontro verdadeiro de Deus ao modo de Jesus, tá? A pessoa espiritual é aquela que está imersa no mundo sem ser mundano. Ah, olha lá. Imersa no mundo sem ser mundano. O mundanismo não é cristão. E os primeiros cristãos, eles não eram mundanos. Eles não entravam nas gandaias que fazem naquela libertinagem, na escravidão de uns pelos outros, né? Na família, assim, totalmente avacalhada, eles preservavam os vínculos, entendeu? Preservavam uma atitude ética, homem e mulher, nas relações entre homem e mulher, entendeu? De um grande respeito humano, né? De uns para com os outros, entendeu? Viviam num mundo em nada diferente dos outros, mas não tinha o espírito do mundo. O cristão vive na história, semeando história de salvação. Ele sabe que a história é Deus agindo e salvando, né? Mas ele está na história, ele não se vai. Então, acho que uma primeira medida pastoral na comunidade é o quê? Ajudar a ovelha da minha comunidade a entrar em comunhão com o mundo e fazer do mundo um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus, tá? E aí uma frase muito importante que você está vendo, teologia da espiritualidade é provocação para o crescimento espiritual. Então o que é espiritualidade? É provocar a comunidade a crescer como pessoa em todas as dimensões, tá? Para não frustrar o projeto da filiação divina que vem do batismo, entendeu? Essa é uma palavra-chave de espiritualidade, até de pastoral. Então, o presbítero, o diácono, o agente de pastoral, o leigo, a leiga, né, que é verdadeiramente espiritual, ele promove o crescimento da pessoa em todas as suas dimensões, psicológica, corporal, afetiva, né? A leva a amar
a sociedade, a lutar pela transformação para melhor da sociedade. Tá ok? Tá? Ainda no item 2. Espiritualidade, a capacidade de descobrir, interpretar, viver, contemplar a presença e ação do Espírito em nós. É você ser capaz, gente, de perceber, ler os sinais do Espírito entre nós. Entende? O foco da espiritualidade, uma outra ideia, é o próprio Espírito Santo. Qual é a nossa sensibilidade aos impulsos dele em nós? O Espírito Santo, gente, está sempre provocando vida, tá? Então, se eu fico macambuzo, minha comunidade é um antro de divisão, de fofoca, de futrico, não tem espiritualidade. Está longe de Jesus. É uma patologia. É uma patologia. Entendeu? Tá? É uma patologia. A pessoa espiritual, né? Então, vamos lá. O que é um processo de espiritualidade? É seguir o impulso do Espírito Santo, que é sempre para frente, em vistas do maior dinamismo vital da história. Então, o que é? A pessoa cresce espiritualmente quando ela vai para frente, entendeu? Tá? Entendeu? Quando ela vai para frente, tá ok? Vai para frente. A nossa comunidade está indo para frente ou para trás, ou está no marasmo? Está faltando, gente, algum processo de humanização aí, tá? O processo espiritual forma o bom cristão, quer ter uma vida mais responsável, leva a responsabilidade, né, diante das questões do mundo, de si, do outro, da comunidade. Ser espiritual, tá? Ser espiritual é levar o evangelho a sério a partir do nosso projeto de vida. Uma vida integrada na simplicidade e coerência que leva a uma transformação pessoal. Então é viver uma vida de tal forma integrada, é levar o evangelho de tal forma sério, tá? Levar o evangelho sério a tal ponto que as pessoas vão se transformando, né? Vão se cristificando, adquirindo a forma de Cristo no pensar, no agir, no falar. É isso que acontece, gente, na minha comunidade, no meu trabalho. Uma característica da pessoa espiritual, um professor me dizia, que é o equilíbrio. É o equilíbrio. O equilíbrio sinaliza a pessoa espiritual, tá? Ela torna presente a ação do Espírito Santo no grande equilíbrio entre todas as potencialidades do seu ser, tá? Uma pessoa integrada, tá? Wendel, vira para o próximo slide, no número 3, por favor. O número 3, tá? Então, no número 3, é a primeira compreensão da espiritualidade, tá? Eu não sei, a gente já está um pouco tarde, né? Vamos dar uma paradinha por aqui? A gente continua depois? A gente continua depois? Não sei o que vocês acham. Acho que é bom darmos uma paradinha, tá? Deixa eu só marcar aqui para não esquecer, tá? Aqui na... Só marcar. Espera um pouquinho. Anglicano. Pronto. Continuamos aqui. A partir do item 3, tá bom? Na próxima vez. Agora eu queria bater um papo, alguma coisa com vocês. Podia voltar nossas carinhas aí, né? Vamos voltar. Então, pessoal, vamos lá. Júlio, Endel, né? Gabriela, do Itabira, vamos lá. Quais são as ressonâncias dessa fala? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de ressonâncias, né? O que tocou, o que está ecoando lá. Acho que é bom agora a gente fazer essa partilha fraterna a partir do que tocou essa visão tão questionadora de espiritualidade hoje, né? Entendeu? Que, lamentavelmente, muitas igrejas estão indo na contramão disso tudo. Vocês sabem disso, né? Entendeu? Indo para uma coisa mais narcísica, fechada, subjetiva, né? Egóica, autoritária, né? Coronéis da fé que controlam a comunidade, muitas vezes com finalidades escusas, entendeu? Infelizmente. Ou se perdendo muito em carismatismo, né? Uma espiritualidade carismática mal entendida, entendeu? E cai nesse dualismo, né? Entendeu? Muito apontando o dedo para o outro. Pelo amor de Deus, né? Entendeu? Isso não é de Deus.
está fora de Deus, está fora da doutrina. Pelo amor de Deus, gente. Não é a linguagem de Jesus isso. Não que são valores negativos, doutrina, organização, não. Quem vive no espírito vive na liberdade, com profundidade e fundamentação, mas numa grande liberdade, como Jesus, que é o paradigma da espiritualidade. Quem quer falar? Fala, gente, agora é vocês. Gabi, pode falar também, hein? Pode Quero te falar, ouvir João. também. É, pois é, então, gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte, é verdade, a gente ouve na rua, nos lugares aí, isso mesmo, que a minha igreja é melhor que a outra, só há salvação, né, na tal igreja, na tal comunidade, né, fora daquela não há salvação, e a salvação a gente sabe que é só em Jesus, né? Então não é Uhum, numa determinada igreja, né? Numa placa de igreja que muitos pregam por aí, né? Eu sempre quando vou a um determinado mercado aqui perto da minha casa tem uma igreja aí neopentecostal e a gente vê assim o estilo deles de pregação, né? Pode dizer assim. O pastor ali em si ele imita bem certinho quem é o fundador deles, né? Ele imita bem o jeito de falar, o jeito de se vestir, de agir, bem igualzinho lá, para tentar manipular as pessoas ali, né? Para levar elas a entender que ali é o lugar certo, né? Para de repente elas puxar na memória lá o fundador deles que aparece na televisão, uhum, né? E influenciar bastante isso. E hoje eu saí com meu piazinho, a gente foi até o Parque Central aqui da cidade, né, lá bem lá no centro, eu moro quase perto do centro, né, não tão perto, mas a gente foi lá. Eu falo assim, vocês não conhecem, né, a minha cidade assim, né, mas digamos assim, São Paulo, né, e tem o centro, né, então um parque, né, no centro ali, onde a gente vai fazer caminhada e tal, né, tem brinquedo para as crianças. E eu e ele sentado lá na grama, e ele tomando sorvete. Daqui a pouco passa ali umas quatro moças ali, adolescentes, né? E eu ouvi a conversa delas, não tinha como não ouvir. E uma falando para a outra assim: ah, pô, eu queria ser cristã, né? Eu queria ser cristã, mas sabe como é que é? A gente vê aí o pessoal aí que se diz cristão, ele age de um jeito, age tão esquisito, age assim, age assado, né? Não se comporta como um cristão, né? No modo delas interpretarem, elas falaram, né, assim, que dá para entender que os cristãos não têm testemunho de vida, né? Não condiz com aquilo que eles pregam nas igrejas e tal, né? E elas ficaram meio frustradas com isso, né? Elas adolescentes, assim, né? Aí a outra também concordando com ela, mas eu também queria ser cristã, mas citando os mesmos problemas e defeitos que a outra também falou. Então ali percebi que todas elas falavam a mesma coisa, né? E eu só ouvi, eu sentado na grama lá, e elas passaram assim na calçada, conversando assim, né? Aí comecei a pensar, a refletir comigo, né? Talvez está faltando o amor, né? Nas pessoas, o amor na pregação também, nas igrejas, né? Passar um testemunho, né, de cristão, de realmente de um cristão. Às vezes uma camisa clerical não condiz com a vida da pessoa, né, com as atitudes que ela tem no dia a dia, às vezes, né, e as pessoas ficam frustradas, né. E eu também não consegui entender o que tipo de cristão elas estavam dizendo, né. Se é católico, se é o evangélico, né. O traje que elas estavam vestindo era jeans, camiseta, adolescente, né. Então, eu creio assim, acho que falta mesmo, né, o amor, né, na vida do cristão, né? A espiritualidade talvez meio vazia, né?
em algumas pessoas, né? Em alguns líderes religiosos, né? Pelo que dá de entender, assim, aí. E as igrejas vão se esvaziando, né? A gente vê e percebe-se aqui na minha cidade, pelo menos, né? A gente vê. Já a Igreja Católica, ela tá do mesmo jeito, assim, né? Sempre cheia, sempre lotada. Talvez o chamariz ali que chama a atenção dessas pessoas, talvez elas vão lá, não sei, né? Dizer, pelo padre que ali está, né? Um padre que realmente se destaca na cidade aqui e tal, a gente percebe. Elas gostam mais do carisma dele, do jeito, né, de evangelização, elas vão lá, procuram, né? Mas eu creio sim, né? Pelo que eu vejo, né? Que acontece aqui na cidade que eu tô morando, né? Talvez o testemunho, né, de vida de alguns religiosos, né? Falta um pouco, né? Talvez de fechar, de encontrar, né? O espiritual, a espiritualidade com o testemunho de vida, né? Algo assim, né? Talvez, né? Seria isso a minha fala. Exatamente. Então, Júlio, é uma espiritualidade integrada na vida, não desintegrada da vida, entendeu? Tá? Então, o teu trabalho espiritual na comunidade é ajudar as pessoas a entrar por um caminho de serem mais pessoas humanas. E para nós cristãos, sermos mais configuradas a Jesus, né? Onde profundamente humano e profundamente divino, né? Jesus é um modelo da espiritualidade. A postura ética dele, essa é a nossa meta, que nós temos que ir correndo, como fala Paulo, essa é a nossa meta, esquecendo o que ficou para trás, entende? E não ficar num discurso religioso alienado, entende? Que só condena o real e as pessoas, vê pecado e mal em tudo, mas não tem conversa, não tem diálogo, nem percebe o tempo que eles estão vivendo, que é uma pós-modernidade lascada, que tem suas dúvidas, seus valores também, entendeu? Então uma falta, uma dificuldade em lidar com o real, né? Quando é nesse real que eu encontro o Espírito, que o Espírito fala para mim. Você sabe que Dom Helder Câmara, Júlio, sabe como ele rezava? Ele que foi um grande pastor, né, dos tempos modernos, ele morava na casa dele, num quartinho, tipo de empregado, lá no fundo mesmo, né, da casa, simples. Ele acordava todo dia, 3 da manhã, para rezar. E sabe como ele começava a rezar? Ele lia os jornais do dia, que tinham saído. Ele lia, era a oração dele. E depois que ele tinha uma visão do que estava acontecendo, ele falava: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Qual é o meu papel nessa realidade? E aí ele via a necessidade do profetismo. Então ele tacava a boca no mundo mesmo, não tinha medo. Porque ele percebia os sinais, o clamor do Espírito, que falava da realidade. Entende? Tá? Agora, um povo que não lê nada, não sabe da notícia. Se tem notícia, é tudo viciado. Entende? E é só para defender o próprio ego, os próprios interesses, entendeu? Muitas vezes para defender o próprio bolso, a própria classe que ele está inserido, e transforma a religião num palco de batalha desses valores que são mundanos, não são do mundo, positivamente falando, né? Entende? Então, muito sermão aí é mundano, por quê? Defende interesses pessoais, né? Pontos de vista. E muitas vezes por coisa pouco aprofundada, isso é muito comum. Então, a comunidade cristã, eu vejo como um elo de discernimento do fiel, entende? Né? E aí que tá, tudo começa do encontro com Jesus que me dá essa baliza, entendeu? Entende? Né? Sim. Então a gente tem que estar muito precavido com as origens da espiritualidade, né? Para perceber que ela acontece nessa realidade como ela é. E a gente não tem medo não, nós temos a dom da esperança que vem do batismo. A gente sabe que a história está caminhando com uma consumação maravilhosa, magnífica, é a parousia, né? Entende? O homem foi criado para a salvação, né? Não estou sendo retrógrado falando isso. Nós somos feitos para viver em plenitude em Deus, né? E com essa visão, a vida caminha para uma plenitude, a gente tornaria ele relativo muita coisa falsa, boba, apego bobo, né? Entende?
E por isso eu sou chamado a viver em plenitude esse dom de Deus que caminha para uma plenitude muito maior com Deus um dia. Né? A vida não está indo para um fim, está indo para uma plenitude. Essa é a esperança que nós anunciamos, entende? Tá? Aí é a fonte da nossa alegria, que vem do Espírito, né? Não do espírito mundano, entendeu? Sim, sim. Wendel, então, Wendel, o que Vamos lá. ressoou em você aí? Nossa, Gilberto, hoje foi tão intenso, né, meu dia com relação a isso e calhou muito bem a sua fala, porque a minha experiência hoje foi bem isso mesmo, sabe? Eu fui lá celebrar, né, fazer o culto da palavra com os idosos da casa de idosos que nós estamos assistindo em Arujá, né? E é bem isso mesmo que você disse, né? Que nós somos imagem e semelhança de Deus, una com o Espírito de Deus, né? E que disso há uma necessidade de uma resposta à altura no nosso modo de vida, né? Uma real mudança, né? Se assim a gente não estiver, né? Porque só quando a gente faz essas experiências, e na qual eu fiz hoje, na qual eu estava um pouco ansioso até, porque eu ia sozinho, né? O Gabriel não conseguiu ir, e eu estava um pouco ansioso, né? Eu sou bastante ansioso, mas eu estava ansioso. E quando eu cheguei lá, né, a primeira coisa que aconteceu foi a troca de olhares, né? Aquela recepção, né? Não de oi, boa tarde, bom dia, boa noite, mas aquela recepção da troca, né, da energia, né, essa troca de olhares. Então, assim, e até, né, até com gestos, né, mesmo falando que eu não era padre e tudo, né, eu falei, pessoal, eu sou seminarista e tal, né, e aí veio um senhor no final, é, assim, padre, eu posso beijar sua mão? Eu falei assim, ô meu querido, não precisa, mas não, mas eu quero, eu posso, porque Jesus está aqui, pode ser o Senhor. E aí, assim, claro, né? Essa questão que você falou do acolhimento com muita reverência a todos que nos vêm, né? E com isso também, né? Eu fiz o mesmo gesto com ele, né? Porque, né? O Senhor entende que Jesus está aqui, então está com o Senhor também. Beijei a mão dele, né? Então, para a gente ver qual é essa necessidade que as pessoas têm, né? Qual a necessidade real, né? Porque num momento em que essas pessoas se encontram da vida, a verdade, é uma imensa, intensa verdade, e eles precisam desse acolhimento, desse amor, desse carinho fraterno, né? Precisam dessas palavras, precisam ser ouvidos, precisam precisa haver essa troca profunda de olhares, desse sentimento verdadeiro realmente, né? E essa sim é uma necessidade enquanto nós, né, clérigos e ministros, que nós também procuramos dar essa resposta viva, à altura naquilo que eles precisam, né? Mas não só de palavras, não só, mas em resposta com a nossa vida, né? E infelizmente, olha só que engraçado, porque você estava falando dos padres, né, dos primeiros séculos, e olha só, é tudo tão real, aquilo que você falou, que nós estamos vivendo hoje, né, em 2022, nós estamos vivendo tudo isso ainda,
né? Então, cabe a nós lutarmos com grande garra mesmo, e para a gente não desviar o foco, né? Aconteça o que acontecer, para a gente tentar mudar essa história, né? Traçar um novo rumo da história, né? Claro, nós vamos apanhar bastante, né? Mas nós não podemos perder esse foco, aconteça o que acontecer, assim como Pedro, Paulo foram martirizados, né? E tantos outros também, né? Que lutaram e deram a sua vida, né? E vida, e, e realmente a sua vida por estarem em busca desse cristianismo, né? Em busca dessa posição, né? Do Cristo para a vida, né, das pessoas, para a continuidade dessa verdadeira igreja, né? Que Cristo quis, que Cristo sonhou, né? E foi para isso que ele veio até nós. Então e muito mais, né? Você falou que nós devemos ser fermento, né? Existe aquele fermento que ele é morto, né? Ele não consegue fermentar massa nenhuma, né? E eu digo mais, nós temos que ser o contrário, nós temos que ter fermento sim, mas aquele fermento vivo, né? Em que onde cairmos, possamos dar frutos, possamos fermentar essa massa, crescer essa massa, né? E para isso tanto necessita sim de uma resposta pessoal, né? E coletiva também, né? Da igreja, da comunidade, né? Mas principalmente aqui dentro do nosso coração, né? Para que a gente não se perca aí, né? Em tantas coisas que aparecem, né? Você colocou essa semana um texto muito conveniente, né? Sobre o que está acontecendo nos dias de hoje, que desvia realmente o foco, né? Do verdadeiro foco, né? Que é Jesus, que é esse segmento de Jesus. Eu acho que é mais ou menos isso. E aqui eu até anotei aqui, né? É uma frase clássica do Pequeno Príncipe, né? E tu é eternamente responsável por aquilo que cativa. Então, nós somos essa massa e esse fermento que vai fazer brotar essa humanização, né? Nós que trabalhamos aqui, a Gabi trabalha insistentemente esse movimento de humanização, né? A Gabi trabalha com o parto, né? E eu agora estou adentrando trabalhar com essas pessoas necessitadas de humanização também, de amor, de carinho, né? Nós temos que criar esse movimento em um movimento contínuo, que não pare nunca, né? É mais ou menos. Então você percebe, Wendel, que o movimento da pastoral ele é para integrar as pessoas na sua humanidade, entende? Torná-las corpo, a cidadania, né? O gostar de si, né? O ser servo da humanidade, cingir o toalha como Jesus e servir, né? Eu sou aquele que está no meio de vocês como serve. E não aquela atitude que é ao contrário, que é o enquadramento, é integração, não aniquilação, enquadramento no que eu penso, entendeu? Nas minhas normas, quem está fora está perdido, entendeu? Quanto sermão de padreco novo a gente ouve aí? Vocês não estão ouvindo o padre. O padre não se cansa de falar, vocês não ouvem. Olha o que o padre fala. É a voz da sabedoria e todo mundo cala e tem que fazer. Não, é fazer aquilo que você apontou no começo. Chegando, vai humanizando o ambiente, acolhendo, né? Deixando as pessoas bem, felizes, entendeu? O que Jesus fazia ainda, né? Não é Justamente. enquadramento, né? Então, quem está agindo assim nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus, não tem uma experiência espiritual. Que se fosse do espírito, agiriam diferente, entende? Que nem aqueles antigos bispos da igreja, né? Os antigos eremitas, aqueles sábios, né? Orientadores da comunidade, que todo mundo ia lá no deserto, lá onde eles viviam,
né, se aconselhar, etc. Entendeu? É diferente, tá? Não é opressão, é libertação, é liberdade do espírito, né? Gálatas 5:1, né? A vocação de vocês é a liberdade. E não é escravidão nos frutos da carne, que é tudo isso que eu estou falando aí, né? Entendeu? Egoísmo, fechamento, exploração, entendeu? Fechamento do ponto de vista, né? Imposição. Não é isso, né? A gente, na verdade, a gente já conversou sobre isso vezes passadas, né? Nós estamos hoje vivendo num mundo de performance, né? Onde a performance é mais importante do que a vida, né? O modo de vida, né? Então aí, e em tudo, viu, né? Não é só na igreja, é em tudo, né? Eu sou músico, eu posso falar, né? Hoje, né? As pessoas, todo mundo quer ser o extremo do extremo do extremo de mostrar que é bom nisso, naquilo, né? E hoje na igreja também acontece isso, né? Tantos aí com sermões de alta complexidade que ninguém entende no final, ninguém sabe colocar em prática, ninguém sabe fazer o que eu vou fazer com isso agora, né? O senhor falou 2 horas e, né, usou palavras aí, jargões, né, de extrema complexidade, que eu tenho que ter um dicionário até, né, para entender o que o senhor fala, tal. E não é isso, né? O próprio evangelho já não é assim, né? Ele tenta sempre falar da nossa linguagem, colocar coisas simples para que a gente possa entender, né? Exatamente. É isso aí, André. É isso mesmo. Desafios. Do Itabira. Só fala, Itabira. Abril. O que sempre me chama a atenção e me chamou muito hoje na sua fala, Gilberto, foi a questão da busca da humanidade, né? Sempre me impressiona a palavra de Paulo, né? Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Eu acho que esse é o ápice, quando a gente chega à conclusão de que eu vivo uma comunhão perfeita com Cristo, eu posso fazer essa exclamação: não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então, ser como Cristo, ser sacramento do Cristo, né? A igreja é, antes de tudo, o sacramento do Cristo, mas não aquele sacramento, eu vou falar com sacramentos para vocês, em que eu só observo o fantástico, o estético, o bonito. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Eu, quando celebro, por exemplo, o batismo, tem perguntas que me aparecem, porque eu celebro conversando. Essa questão mesmo da humanidade que você colocou tão bem hoje, conversando com as pessoas. Então, sem dúvidas, na hora da celebração do batismo, mas o que é isso, o que é aquilo, aí você começa a formar uma humanidade. Sempre digo também que nós não podemos fazer o percurso contrário do plano da salvação. Deus se fez homem, eu quero me fazer Deus. Esse é um mal muito grande dentro de uma experiência espiritual. Fazer como Deus, ser como Deus para ser um Deus, não imitá-lo na sua imagem e semelhança espiritual. Isso é outra coisa. Mas o que move isso é a questão, desculpe falar disso, os meninos estão entrando nessa questão dos exercícios, mas a questão do mágias, né? De buscar mais. E aí eu penso na questão do exame pessoal. Hoje o Evangelho dizia que dizem os homens quem sou. Jesus não tinha medo do exame, mesmo sendo Deus,
ele não tinha medo do exame, ele queria que as pessoas falassem a seu respeito. Isso era a expressão máxima da condição humana de um Deus, né? Então, eu, quando eu vivo o meu exame, não é simplesmente para desencargo de consciência, mas é de busca de perfeição, não na perfeição que a gente pensa a respeito de Deus, mas na minha perfeição humana. Enquanto pessoa humana, o que é que eu tenho feito, de fato, para que eu possa alcançar o magis, a excelência da humanidade? Até penso que se fôssemos humanos, da forma como Deus quis, da forma como Deus planejou, da forma como Deus nos quis, essa humanidade já seria a nossa mais intensa e melhor espiritualidade. Isso é a melhor relação, proximidade com Deus, né? Então, o exame, eu sei que você vai falar ainda sobre exame, não sei se estou certo, é isso, né? No momento que a gente vai falar um pouquinho sobre você, vai falar um pouquinho sobre o exame, mas a gente não entendeu o exame só como aquela coisa do ato penitencial da missa, mas como uma mudança de paradigma, de visão, de proximidade com Deus, sem aquilo que você chama de dualismo. Ah, eu sou melhor, eu estou num lugar melhor, eu sou... O Luiz chegou aqui e beijou minha mão. Eu fico tão sem graça. Por que beijar minha mão, né? Nós somos irmãos, eu falei para ele isso, nós somos irmãos, nós caminhamos juntos. Se não fosse você hoje, eu disse para ele, se não fosse você hoje, nós não teríamos dado esse passo, que foi muito importante, que gostoso foi celebrar, apesar de todo aquele reboco, toda aquela coisa, toda aquela sujeira que tinha ontem, hoje poder rezar naquele espaço que será o nosso templo, né? Que é para lugar de humanização. Chegou Dona Ritinha aqui para assistir a missa. Vamos almoçar com a gente? Ah, vou. E ela almoçou, fez a alegria da casa, da família, contou as histórias dela desde criança lá no Nordeste. Veio meu primo também assistir, participar da missa. Não ficou porque ele tinha outros compromissos, mas tomou um café com a gente. Sabe, é viver com intensidade. Você sabe o que eu estou dizendo, Gilberto, a gente já falou muito sobre isso. Aquilo que Deus coloca no coração. Só isso. É simples assim. Então, gente, acho que é isso, valeu, né? E no próximo encontro, a gente vai entrando mais na conceituação da espiritualidade, né? Ou da teologia espiritual. Sim. Né? Agora vem mais conceito, mais ideia, a gente vai fechar Maravilhoso. mais isso daí, tá bom? Aí depois, quando terminar, a gente entra na história da espiritualidade. Aí é uma coisa bem bacana. A gente vai voltar nos padres da igreja, nos eremitas, na espiritualidade dos mártires, a espiritualidade da virgindade que tinha no começo da igreja, né? Entendeu? E aí vamos, né? Tá bom? E tudo que você for poder encontrar sobre conhecimento de espiritualidade, pesquisa, leia, tá bom? Tá? Começando pelas fontes cristãs, né? Você vai aprofundando. O que eu for achando, aí eu vou mandando para vocês, tá legal? Tá? Legal. Eu gostaria de terminar com uma oração coleta muito bonita que eu achei no livro da Oração Comum, para pedir o derramamento do Espírito Santo. Eu queria concluir com uma coleta bonita que eu achei aqui, que fala o seguinte: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Renova em nós os dons do teu Espírito Santo, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nossos lares, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós
e sobre os nossos lares hoje e sempre. Por Jesus Cristo nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Dona Itabira, sua bênção que nos acompanha agora. Minha bênção. Então, a gente já podia começar a quebrar isso, né? Qualquer um pode nos abençoar, porque todo mundo é batizado aqui. O batismo é que nos autoriza a sermos qualquer coisa em Jesus. Então, tem aqui o Júlio, tem o Índio, tem você, Gilberto. Vamos inverter isso hoje? Vamos. Então, vamos lá. Quem se dispõe a nos abençoar, a dizer bem de nós? Quem é que pode dar a sua bênção aí? Ou Júlio, ainda, vamos ver. Ouvir um pouco vocês aí. Júlio, pode ser você hoje. Ô Júlio, você que está no sul, no frio, traz uma bênção calorosa para nós aqui. Isso é nosso coração. É verdade, aqui tá bem frio aqui, né? Ultimamente e tem dado geada todos os dias aqui, né? Bem frio mesmo. Então, eu esperando que o Wendel, né, fosse fazer aí. Eu tô louco para ouvir o Wendel fazer uma oração aí, mas então vamos lá. Vamos puxar aqui um momento de entrega a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento de partilha sobre espiritualidade, esse momento de alegria, de estarmos juntos, reunidos, em mais uma aula aqui da nossa diocese, que nós sempre possamos estar juntos, celebrando a vida, buscando sempre aprendizado, que nós possamos estar sempre disponíveis para o Evangelho do Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós a tua bênção, a tua unção, a tua graça, e que nós possamos permanecer na tua presença todos os dias. Coloca, Senhor, em nós o teu amor. Coloca, Senhor, em nós a tua bênção. Dá-nos também uma ótima semana para todos nós. Uma semana abençoada de trabalho, de vida, de estudos, de oração, de vida em família e de vida em comunidade. Te agradecemos, Senhor, por mais esse momento reunidos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tá bom, gente. Então, boa noite. Até a próxima formação, que me parece que é o Edgar, né? A próxima, né? Se não me engano. Isso. É o Itabira? Eu não sei, eu acho que a programação de agosto, de julho, eu acho que a gente não tem, né? A gente tinha de junho, né? Ah, é? A gente, eu tenho uma... Oi, Itabira, fala. Acho que é 20 de julho, é um domingo à noite também, eu não sei se é 20 ou 21, não é 21. Eu vou falar uma parte sobre sacramentos. Ótimo. Ótimo. Bem? Tá bom, tá combinado então. Então, Tá, até gente, lá, boa então. noite então, boa semana. Ótima Até mais. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.